E ele tá chegando, Pedro Duran. Já mudamos aqui o nosso telão, já tem trilha sonora para a entrada dele. O tabuleiro eleitoral. É isso, todo não é estilo. A minha entrada, é a entrada do tabuleiro, né? Não, que é muito mas aí mais você importante. traz todo o conteúdo, Pedro Duran, pra gente, do que ele tá apurando, do que ele tá acompanhando. Fim de semana deve ser de novas convenções partidárias, por isso a gente inicia essa nossa sexta-feira aqui de eleições municipais com algumas atualizações sobre as capitais do Sudeste. Por onde começamos? A gente tem São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte na nossa então linha todas, de frente. Exceto Vitória, certo? Vitória a gente deixa separado porque é uma capital muito especial, vai merecer Então tá um bom. destaque particular. Mas para a gente poder mostrar como é que fica o cenário nessas capitais, porque a gente teve mudanças importantes nas três capitais, né? No caso de São Paulo, a gente tem, neste final de semana, duas convenções importantes, que é a convenção do José Luiz da Atena e da Tabata Amaral, que eram aliados, que iam disputar juntos na mesma chapa e que se separaram. Vamos ver como é que ficam os peões aqui na cidade de São Paulo, como é que está essa disputa eleitoral. Veja como está pareia aqui a coisa, emparelhada, empatada, 25% para Ricardo Nunes e 24% para Guilherme Boulos. A gente está falando, Carol, de dois peões nesse tabuleiro eleitoral que estão o tempo todo se invertendo. O tabuleiro usa como base o índice CNN, que é um agregador de pesquisas, por isso ele não tem margem de erro, ele leva em consideração todas as pesquisas relevantes que saem sobre o cenário eleitoral, e aí por isso a gente vê aqui uma vantagem apenas de 1 ponto de Ricardo Nunes em relação a Guilherme Boulos. Vale lembrar e pontuar o eleitor e quem acompanha a política e gosta disso, que aqui tem menos da metade do eleitorado. A outra metade do eleitorado está fora desses dois candidatos, está pulverizada. Era isso que eu ia te questionar, né? Esse é o cenário que temos de momento, obviamente, mas isso aqui se consolidar, isso aqui for para um segundo turno, o que vai fazer a diferença é o que está para cá, esses votos que estão aqui. Exatamente. E já dois pelotões ficando mais claros, mais estabelecidos. José Luiz da Atena com 11% e Pablo Marçal também com 11%. A gente já falou aqui do vice do Pablo Marçal, quem deve ser, irmãos ali, filhos de Levi Fidelix. José Luiz da Atena ainda também não esclareceu, não está estabelecido quem vai ser o vice. Isso pode não ser definido na convenção partidária marcada para amanhã. Da mesma forma que a Tabata Amaral também pode não ter o vice definido na convenção partidária marcada para amanhã. E ontem a gente falava sobre isso, né, Pedro, nos bastidores, um pouco dessa estratégia que alguns candidatos têm adotado. Você realiza a convenção, você oficializa a candidatura, mas ainda a chapa não está composta, não está fechada. É isso, porque como as alianças não foram completamente estabelecidas, muita gente quer esperar até o último momento para saber quem vai estar ali na chapa. E aí você tem a Marina Helena do Novo com 4%, foi a primeira candidata que registrou oficialmente a candidatura. Eu entrei no sistema da Justiça Eleitoral, o nome dela já aparece lá como candidatura oficializada, é a única que tinha no sistema. E o Kim Kataguiri do União Brasil, que ainda aparece no tabuleiro eleitoral, mas vai ser rifado pelo partido. Então esses 3% vão se pulverizar aí pelos outros candidatos, muito provavelmente nesse primeiro e segundo pelotão aqui de São Paulo. Então, marcando aqui na nossa agenda do fim de semana, que estaremos trabalhando aqui na CNN Brasil, isso. José Luiz da Atena e Tabata Amaral, convenções dos dois devem oficializar. A da Tabata deve ser por volta das 9, 9h30, do da Atena por volta das 10 horas da manhã. Vai ter tiro, porrada e bomba lá, porque tem gente querendo disputar contra o da Atena, para fazer prévia, debate, corneta, vuvuzela. Clima então, tranquilo. Vai ser divertido. E agora no Rio de Janeiro, hein? Porque a situação por lá também está meio embolada, né? Quando a gente fala de vices. Exatamente, porque o que aconteceu nessa semana foi a desistência do Pedro Paulo, que era o potencial vice ou virtual vice de Eduardo Paes nessa disputa eleitoral. Por que ele desiste da candidatura a vice ou dessa corrida à pré-candidatura? Porque começa a circular um vídeo do Pedro Paulo mostrando uma cena íntima, né? Enfim, e isso acabou circulando. Ele tomou a iniciativa de ir lá até o prefeito e dizer assim: prefeito, eu quero me retirar da disputa para isso não te prejudicar, para proteger a minha família e tudo mais. Conversei com a campanha do Alexandre Ramagem, que está em segundo lugar com 11%. Conversei com o Bruno Bonetti, que é o presidente do PL do Rio de Janeiro. E falei: Bruno, vocês receberam o vídeo? Vocês usariam um vídeo como esse na campanha eleitoral? E ele me disse: Pedro, em hipótese alguma,
Em hipótese alguma, a gente usaria um material como esse na campanha eleitoral. A gente não recebeu o vídeo, mas a gente quer discutir a cidade do Rio de Janeiro. A gente não quer baixar o nível a esse ponto. Eduardo Paes deu uma recuadinha, muito provavelmente por conta das pesquisas recentes, não tem nada a ver com a história do Pedro Paulo, aparece ainda com 46%, ainda é uma margem de primeiro turno, porque aqui a gente tem os votos totais, né, não apenas os votos válidos. Você tem o Tarcísio do PSOL ali com 7% e o Marcelo Queiroz do Progressistas com 3%, o Antônio de Paula já saiu desse tabuleiro eleitoral. Mas vale dizer o seguinte, Carol, pelo que eu tenho conversado com as fontes no Rio de Janeiro, não está descartado que Pedro Paulo volte a ocupar esse posto de vice. Nós temos, em relação às convenções, até o dia 5 de agosto. Depois, registro de candidatura até o dia 15 de agosto. Então tem muita água pela frente, muito chão para de fato decidir quem vai ser o vice de Eduardo Paes e também o vice de Alexandre Ramagem, que hoje está mais para Indy Armelau, que é deputada estadual, mas tem outros nomes de mulheres aí que podem ocupar esse posto. No caso, aqui a atualização do Rio de Janeiro, porque tivemos nessa semana pesquisa Quest. Isso. E, portanto, temos aqui já os números atualizados. O Eduardo Paes aparece com 46% e ali o Alexandre Ramagem em segundo, que o Pedro comentava conosco, candidato do PL com 11%. Graças à Quest. Vamos mudar para Belo Horizonte agora e ver como é que está o cenário eleitoral na capital mineira. O Mauro Tramonte está em primeiro lugar com 23%. Ele é apresentador de televisão por lá, né, Carol? E ainda não está claro para os adversários qual vai ser a estratégia dele nessa disputa eleitoral. Alguns até apostavam que ele pudesse desistir por conta do vínculo dele, enfim, tudo mais. Aparentemente não vai fazer isso, até porque está numa posição muito vantajosa em relação aos adversários. As pesquisas têm mostrado o Tramonte na frente. Fato é, em Belo Horizonte tem um segundo pelotão emboladíssimo. Não é de hoje, essa semana o tabuleiro eleitoral foi atualizado, mas ainda assim, olha só, o Bruno Engler com 11%, o prefeito Fuad Noman com 10%, a Duda Salabert com 9%, o João do PSDB com 9%. Aqui a diferença é muito pequenininha, né? E aí você tem o Podemos e o PT com 8% e 7%, mas você tem candidaturas de esquerda, de centro e de direita nesse segundo pelotão. Então, se a eleição em Belo Horizonte fosse hoje, não daria para apostar de jeito nenhum em quem vai para o segundo turno. Esse é um cenário completamente embolado aqui. Caso esse cenário se concretize, temos então um segundo turno. Porém, quem vai para esse segundo turno é a grande dúvida. Iria o Mauro Tramonte, mas sim, com ele... Sim. Só Deus sabe, né? Pois é, olha o cenário aí em Belo Horizonte para você. Fomos até Belo Horizonte, até o Rio de Janeiro, até São Paulo. Faltou Vitória, que aí o Pedro Duran vai trazer para gente. E também a gente vai trazer como estão os prefeitos de dois partidos que estrearam esse ofício na política, que é prefeitar Partido Novo e o PSOL. Quem são as apostas desses dois partidos em breve, no tabuleiro eleitoral? Quais são as capitais que esses partidos pretendem comandar e que já têm comandado e como tem sido a atuação desses prefeitos?